meus caros alunos do SERS, Complexo Educacional Renato Saraiva, como vão? Todos bem? Espero que sim. Estamos aqui para mais um encontro de direito empresarial nas nossas turmas aqui de carreiras policiais. E hoje eu trago um tema muito importante para os concursos de carreiras policiais. E que tema que é esse, Ulisses? O tema é título de crédito. Aí alguém pode estar pensando assim, não, título de crédito não, Ulisses, pelo amor de Deus, é muito chata essa matéria. Não é chata não, e vocês verão, ela é muito importante, principalmente para nós das carreiras policiais, porque a gente tem aí como exemplos, né, artigo 171, parágrafo 2º, inciso 6º do estelionato, né, que é a fraude por meio do pagamento de cheque, que é justamente frustrar o pagamento. Então, a gente vai falar a respeito deste delito dentro do nosso tema. Nós temos também o artigo 172, duplicata simulada, né? Duplicata também é um título de crédito. Então a gente tem que entender muito bem de título de crédito para a gente poder enfrentar isso no nosso dia a dia, né? A gente utiliza muito esse tema, muito essa matéria no dia a dia policial, lá na delegacia. E mais, gente, podem notar, os concursos, né, que os editais têm direito empresarial, eles já trazem esse tema títulos de crédito. Podem dar uma olhada lá no edital de vocês, que eles vão trazer esse tema. E digo mais, naqueles concursos que não têm uma disciplina específica de direito empresarial, eles acabam inserindo este tema títulos de crédito dentro da disciplina de direito civil. Então não tem como escapar. Vamos enfrentar logo de cara e eu vou ajudá-los aí a entender este tema tão intrincado como é os títulos de crédito. Espero levar esse tema de uma maneira leve, tranquila e que vocês consigam absorver todo o tema, todos os temas envoltos aos títulos de crédito, tá ok? Então vamos lá. Vamos começar falando da legislação aplicável, que aí a gente já vai ter um ponto a enfrentar, um ponto muito importante com relação aos concursos. Então vamos lá, qual que é a legislação aplicável, Ulisses? Está aqui, ó. A legislação aplicável aos títulos de crédito, a cada título de crédito, em especial, né, os chamados títulos de créditos típicos, eles têm uma lei especial específica. Então, por exemplo, se eu for tratar de letra de câmbio e de nota promissória, eu vou ter que me valer da chamada Lei Uniforme de Genebra, que é uma convenção, um tratado internacional que ingressou no nosso ordenamento aqui no Brasil através do decreto 57.663 de 1966, tá ok? E este decreto aqui, 2044, de 1908, Ulisses, tão antigo, de 1908, eu vou aplicar para qual título de crédito? Aqui uma ressalva. Eu também vou aplicar o 2044 para a nota promissória e para a letra de câmbio. Aí alguém já pode estar se perguntando, não, mas pera lá, Ulisses, a Lei Uniforme de Genebra ela é posterior ao decreto 2044, né? O decreto é de 1908 e a nossa Lei Uniforme de Genebra ela ingressou aqui no nosso ordenamento através de um decreto de 1966. Então não foi revogado? Não foi revogado totalmente, não. Por que não foi? Porque o Brasil, quando ele ratificou o Tratado Internacional, a Lei Uniforme de Genebra, ele o fez com reservas, né? Então, dos seus 23 artigos, o Brasil colocou reserva em 13 deles. Então, nesses pontos em que o Brasil aplicou a possibilidade de reserva, de não adotar integralmente o texto da Lei Uniforme de Genebra, vai ser aplicado o Decreto 2044 de 1908, que muitos apontam como
um arcabouço jurídico até muito melhor do que a Lei Uniforme de Genebra, né? Então nós já tínhamos aqui no nosso país uma legislação muito boa, muito avançada a respeito de letra de câmbio e de nota promissória. Então, neste primeiro ponto, com relação à letra de câmbio e nota promissória, a gente tem que trabalhar com dois diplomas legislativos. A Lei Uniforme de Genebra, de 1966, que ingressou aqui no nosso país através do decreto 57.663, e mais, naquilo que for omisso, eu vou ter que lançar a mão no decreto 2044 de 1908, daquilo que se relacionar com letra de câmbio e nota promissória. Vamos voltar para o quadro, vamos ver as demais legislações aplicáveis. Então, se for tratar de letra de câmbio e nota promissória, eu vou utilizar estes dois primeiros diplomas legislativos. Agora, se o meu título de crédito for um cheque, aí eu vou utilizar a Lei 7.357 de 1985. Por sua vez, tratando-se de duplicata, eu vou utilizar a Lei 5.474 de 1968. Então, para cada título de crédito, típico que já existe, existe uma lei especial correspondente. E aí surge uma dúvida, uma segunda observação aqui com relação à legislação aplicável, que é justamente o Código Civil. O Código Civil de 2002, né, quando ele unificou o direito privado, né, o direito civil e o direito empresarial, ele também trouxe normas a respeito de títulos de crédito. E quando, então, que eu vou utilizar o Código Civil? Né? Quando que eu vou utilizar o Código Civil? Você só vai poder utilizar o Código Civil naquilo que for omissa a legislação especial. É a expressa disposição do artigo 903 do Código Civil. Tanto polêmico este tema, né, foi polêmico este tema, que foi necessário a formatação de um enunciado, logo na primeira jornada de direito civil lá do Conselho da Justiça Federal, que é o enunciado número 52, que prevê que, justamente por força da regra do artigo 903 do Código Civil, as disposições relativas aos títulos de crédito do Código Civil não se aplicam aos já existentes, justamente porque esses títulos de créditos chamados de típicos, que já existem, eles são tratados por lei especial, e o Código Civil seria uma lei geral dos títulos de crédito. Então, a gente só vai aplicar aos títulos de créditos já existentes as suas leis especiais respectivas. O Código Civil seria aplicado apenas para os novos títulos de crédito, ou os títulos de créditos atípicos, chamados atípicos, que por enquanto nós ainda não temos, tá ok? Então vamos seguir adiante. Vamos falar agora dos títulos de crédito em si. Antes, uma noção, né? Eu gosto que os meus alunos entendam, é mais fácil entender o assunto de que a gente está falando do que decorar, antes mesmo de memorizar esses alguns temas e alguns conceitos. Então, o nosso tema vai ser títulos de crédito. O que é um título de crédito? Um título de crédito nada mais é do que um documento que ele acaba representando uma obrigação. No nosso caso aqui, da nossa disciplina, como ele é um chamado título de crédito, ele vai ser um documento que vai representar uma obrigação de crédito. Né? Então, o título de crédito ele representa um crédito. Aí alguém pode estar pensando, bom, já sei que é um título, que é um documento. Esse documento vai representar uma obrigação. No nosso caso aqui, uma obrigação de crédito. E o que é o crédito? O crédito nada mais é do que a possibilidade de utilizar hoje, um valor, um recurso que eu só teria no
futuro, que eu só poderia dispor no futuro. Então, o título de crédito me possibilita isso, me faculta isso, eu utilizar hoje um valor que eu só teria no futuro, né? Um crédito que eu teria no futuro. Tudo bem? Então, para ajudar na economia, nas transações empresariais, mercantis, surgem os títulos de crédito para eu dispor hoje de um valor que eu só poderia gozar, usufruir no futuro. Pois bem, feito isso, vamos seguir adiante. Vamos seguir adiante e antes da gente falar do conceito de título de crédito, vamos ver os seus atributos. Por que vamos ver os seus atributos, Ulisses? Porque a gente vai ver, a partir do conceito do título de crédito, a gente vai extrair os seus três princípios seus três princípios. Os atributos, a doutrina aponta que também são três estes atributos. Então, muitas vezes, o examinador do seu concurso, o que ele vai tentar fazer com o candidato? Ele vai tentar confundir o candidato nas alternativas, a ora falando de atributo, ora falando de princípio, como se fossem coisas iguais, quando na verdade ele quer um ou outro como resposta. Então vamos lá, vamos ver os atributos dos títulos de crédito. Eu falei para os senhores que são três estes atributos. Quais são eles? Então são a circulabilidade, a negociabilidade e a chamada executoriedade. Circulabilidade, negociabilidade e executoriedade. Ulisses, o que é a circulabilidade? O que seria? O que eu posso entender por circulabilidade? O que seria esse atributo do título de crédito? Esse atributo faz que é a possibilidade do título ser transferido, dele circular. Então, o título de crédito, ele nasce para ser transferido, ele nasce para circular, daí a circulabilidade. Por isso, muitas vezes, nós vamos no shopping, adquirimos um produto, uma mercadoria, pagamos com um cheque, e depois, às vezes, esse cheque, por um descontrole nosso, ele acaba voltando sem fundos, e quem vai cobrar depois de nós nem é aquela loja aonde nós efetuamos o pagamento com o cheque. É um outro empresário, uma outra pessoa que vem cobrar. E a gente não pode achar ruim isso, por quê? Porque o título de crédito é criado para circular, ele é criado para ser transferido. E ele pode ser transferido de duas formas diferentes. Pela tradição, né, nos casos do título ao portador, que a gente vai ver que é excepcional, né, hoje a regra é que não exista títulos de crédito ao portador, ou então através do endosso. Endosso, que é o Instituto de Transferência dos Títulos de Crédito, a ordem que nós vamos falar mais adiante. Ok? Então, o primeiro atributo é a circulabilidade. Circulabilidade. E o segundo atributo, Ulisses? O segundo atributo vai ser, então, a chamada negociabilidade. O que é a negociabilidade? Negociabilidade é a possibilidade do título ser pago antes do seu vencimento. Eu consigo negociar o título de crédito pagando por ele, pagando ou recebendo por ele, mesmo antes do vencimento, né? Então, bem um terceiro, eu transfiro para ele e ele me paga o valor. Quer ver um exemplo clássico? Aquele lojista, aquele empresário do shopping, a gente foi lá e compramos uma mercadoria, um produto e pagamos com cheque. Ele abre a gaveta lá do caixa dele, ele tem milhares de cheques, milhares de títulos de crédito, mas ele não tem dinheiro e ele precisa de capital de giro para adquirir mais produtos para poder vender na sua loja. Então o que ele faz? Ele pega aqueles cheques que estão lá no seu caixa, negocia com uma instituição financeira, negocia com o banco, faz um contrato de desconto bancário, transfere, né, circula a circulação aí, transfere para o banco aqueles cheques,
recebe um valor em troca. Lógico, o banco vai pagar com certo deságio, mas ele está negociando antes do vencimento. O banco está pagando por aquele título, ainda que com deságio, mas antes do vencimento. E depois ele vai cobrar no dia do vencimento do devedor principal do título. Daí a sua negociabilidade. Ele tem esse atributo de ser negociável. E agora, o terceiro atributo, que é a chamada executoriedade. O que é a executoriedade? O que a gente entende por executoriedade? É a possibilidade do título de crédito ele ser objeto de uma ação de execução, né? Então, os títulos de crédito, em regra, eles são títulos executivos extrajudiciais. Se eles assim são considerados, então eles são objeto de ação de execução. Quando eu quero cobrar um título de crédito, eu já inicio no processo de execução. Não preciso de um processo de conhecimento de cobrança, porque o legislador entende que já tem força executiva um título de crédito. Ele só não terá força executiva, só não terá esse atributo da executoriedade, nosso título de crédito, quando ele prescrever ou então quando ele não preencher os requisitos legais, e aí ele nunca foi um título de crédito. Nessas duas situações, ele perde esse atributo da executoriedade. Tudo bem? Então são esses três atributos dos títulos de crédito. É a circulabilidade, a negociabilidade e a executoriedade. Estes três são os chamados atributos dos títulos de crédito. Visto então os atributos dos títulos de crédito, vamos passar ao conceito de título de crédito. Conceito do título de crédito. Conceito esse que ele está previsto lá no artigo 887 do Código Civil. Eu já fiz essa observação antes e faço novamente. É raro, é excepcional o legislador fazer um conceito, trazer um conceito no texto normativo. Isso é raro, é uma exceção. Eu já fiz essa advertência quando nós estudamos o conceito de empresário. Conceito esse que está lá no artigo 966. E que alerta é esse que eu faço? Como é uma medida excepcional, uma coisa rara o legislador fazer isso, quando ele o faz, nós temos que memorizar este conceito. Ele ganha em importância. Porque aqui não é um conceito doutrinário, onde cada autor pode elaborar o seu, né? Não, aqui é um conceito legal, é aquele conceito que todos devem seguir. Então, todos nós temos que conhecer. E mais, lá no artigo 966 do conceito de empresário, do Código Civil, a gente extraía os elementos para ser empresário, né? Os requisitos para ser empresário. Aqui, no conceito de título de crédito do artigo 887, a gente vai extrair os princípios dos títulos de crédito. Então, eu vou passar o conceito e uma maneira da gente memorizar. Tudo bem? Vamos lá, vamos conhecer então este conceito do artigo 887 do Código Civil. Tá lá, o legislador conceituou título de crédito como o documento necessário ao exercício do direito literal e autônomo nele contido, somente produzindo efeitos quando preenchidos os requisitos da lei, tá ok? Então esse conceito nós temos que memorizar. Antes de falar dos princípios que a gente vai extrair deste conceito, é importante aqui a gente fazer a lembrança de que este conceito, a gente adotou, o legislador pátrio, ele adotou o conceito do professor Cesare Vivanti, né, professor italiano Cesare Vivanti, que trazia justamente este mesmo conceito. O título de crédito é o documento necessário para o exercício do direito literal e autônomo nele mencionado, né? Só mudou a parte final, a última palavra, a última expressão. E o professor Cesare Vivanti utilizava a expressão nele mencionado.
Já o legislador pátrio adotou a expressão nele contido. Faço essa observação que parece boba, mas já foi objeto de questionamento aqui do TRF da terceira região, né, de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Qual foi o conceito adotado pelo legislador brasileiro, né? E ele trazia, dentre as alternativas, o conceito do Cesare Vivante e o conceito do Código Civil. E ele queria o conceito do Código Civil. A dica que a gente passava para os alunos era só, nele, contido. Contido começa com C, lembra Código Civil, não é mesmo? Então vamos lá. Agora que a gente já conhece o conceito, vamos extrair desse conceito os chamados princípios dos títulos de crédito. Quais são esses princípios? Esses princípios são 3. E esses princípios são esses que eles são extraídos dessas expressões que estão grifadas aqui no nosso slide. Então, o título de crédito é o documento necessário. Quando ele fala documento necessário, ele está se referindo ao primeiro princípio, que é o chamado princípio da cartularidade. Já mais adiante, quando ele fala aqui do direito literal, ele está se referindo ao segundo princípio, que é o princípio da literalidade. E quando ele menciona autônomo, aí nós estamos diante, então, do terceiro princípio dos títulos de crédito, que é justamente a autonomia. A autonomia. Então, vamos conhecer o nosso primeiro princípio, que é o princípio da cartularidade. O que se entende por esse princípio da cartularidade? Que o nosso crédito, né, tem que estar materializado em um documento. Que documento que é esse? É a chamada cártula. Cártula. O que é cártula, Ulisses? Cártula é pequeno papel, né? Então, por que ele recebe este nome de princípio da cartularidade? Porque o nosso crédito tem que estar documentado num pequeno papel, tem que estar documentado numa cártula. Daí o princípio da cartularidade. Cartularidade. E aí, deste princípio, a gente extrai algumas consequências importantes para o direito empresarial, para os títulos de crédito. Que consequências são essas, Ulisses? Primeiro, para eu transferir o crédito, caso eu queira transferir o crédito representado naquele documento, representado naquele título, eu preciso traditar, eu preciso entregar o título, porque o meu crédito sempre vai estar materializado naquele documento. Daí, então, para eu transferir, para eu endossar um título de crédito, eu também preciso traditá-lo, eu preciso entregar ao novo portador, ao novo endossatário. Tá, ok? E mais, não há que se falar também em exigibilidade do crédito constante daquele título sem que eu apresente aquele título de crédito. Então, se eu quiser receber o valor constante de um título de crédito, eu tenho que apresentar o título, eu tenho que demonstrar que eu estou portando aquele título de crédito. Então, não há outra consequência da cartularidade. Ulisses, temos exceções a esse princípio da cartularidade? Sim, eu vou indicar duas exceções a esse princípio da cartularidade. O primeiro deles é a chamada duplicata virtual. Documento este que está previsto lá no artigo 889, em seu parágrafo 3º do Código Civil, que autoriza a criação de duplicata virtual. E de que maneira que ela autoriza? Que o título poderá ser emitido a partir de caracteres criados em computador ou meio técnico equivalente e que constem da escrituração do emitente, observados os requisitos mínimos previstos neste artigo. Tá vendo? Então, na duplicata virtual, é uma exceção, por quê? Porque eu não tenho o pequeno papel, eu não tenho a cártula. Então, vou levar protesto, não o título de crédito, mas sim é o protesto por indicação desses elementos que constam
dos meus registros empresariais, que constam da minha escrituração. E eu falei que eram duas exceções. A segunda é mais até importante para nós das carreiras policiais. E que exceção seria essa? Nós já até comentamos, o cheque é um título de crédito. E ele também, ele pode ser objeto material do crime de estelionato, naquele subtipo de estelionato previsto no inciso 6º do artigo 171 do Código Penal, que é a fraude no pagamento por meio de cheque. Pois bem, eu praticando o estelionato, né, sendo praticado o estelionato, o cheque, né, o título, ele vai instruir o quê? O inquérito policial e a respectiva ação penal. Mas, ao mesmo tempo, o credor também ainda tem o direito de exigir o valor constante daquele cheque. E ele, então, pode, dado o atributo da executoriedade, executar aquele título. Só que ele não vai ter mais em mãos aquele título. Então, o que ele vai ter que fazer? Ele vai extrair uma certidão do cartório, lá da delegacia ou do cartório criminal, e vai ingressar com a sua ação de execução. Vai pegar aquela certidão do cartório criminal e vai instruir a sua petição inicial da execução. Por quê? Ele não vai... E por que é uma exceção ao princípio da cartularidade? Porque ele não vai ter o título em mãos. A sua petição inicial não será instruída com o título de crédito, e sim apenas com uma certidão. Tá, ok? Esse foi o nosso primeiro princípio, o princípio da cartularidade. Mas eu falei que eram 3. Então vamos ao segundo princípio, que é o chamado princípio da literalidade. O que se entende por este princípio? Que só vai ter validade para o direito cambiário aquilo que está literalmente escrito no título, está constando expressamente do título. Então, tudo que se referir ao título de crédito, qualquer transação, qualquer ato cambiário que eu queira praticar, eu tenho que lançar no título. Quer ver alguns exemplos? Vamos lá que a gente vai entender. Eu quero prestar uma garantia ao título de crédito. Como que eu faço isso? Através do aval. Como que eu formalizo o meu aval? É através de um contrato à parte ao título de crédito? Não, nada disso. Eu formalizo o meu ato de garantia, o meu aval no título de crédito, assinando o título de crédito, assinando o anverso do título de crédito. Eu, avalista, assino e indico quem eu estou avalizando. A gente vai ver que tem um aval em branco, um aval em preto, mas é com a basta assinatura. Quer ver um outro exemplo? Como que eu formalizo a quitação de um título de crédito? Muitas vezes a gente já se deparou com essa situação. O sujeito compra um imóvel em prestações, suaves prestações, a perder de vista, e a construtora resolve formalizar por meio de uma nota promissória. Aí o sujeito, o devedor, quando vai pagar aquela prestação e se dirige até o escritório da construtora, a secretária pede os documentos, pede o dinheiro, faz um termo de quitação e entrega para o devedor. Ora, isso vale para o direito cambiário? Não, por conta do princípio da literalidade. Se ele está pagando, então a construtora tem que devolver a nota promissória para ele. Por quê? Para sua segurança, para ele rasgar e inutilizar. Porque senão ela vai continuar podendo ser circulada, ser transferida. Então, não adianta fazer esses atos em separado, tá? Só vale para o direito cambiário aquilo que consta expressamente do título. Este foi o segundo princípio que a gente extraiu dos títulos de crédito a partir do seu conceito. Vamos então ao terceiro, que é o chamado princípio da autonomia. O que a gente entende por esse princípio da autonomia? Que as disposições que constam no título de crédito não se vinculam à causa que as originou, elas acabam adquirindo, portanto, autonomia a partir da expedição do título de crédito. Então, vejam bem, a obrigação de pagar uma nota promissória, por exemplo, não se vincula à causa que originou, a chamada causa subjacente.
A obrigação de pagar uma nota promissória decorre da própria nota promissória, do próprio título, e não da causa que lhe deu origem. Essa é uma característica muito importante dos títulos de crédito, se não a mais importante, porque é isso que dá garantia do título circular. Já pensou, toda vez que alguém fosse receber um título de crédito, tivesse que perquirir, questionar a origem daquele documento, do negócio que deu origem àquele documento? Então, isso não é necessário fazer esse questionamento, essa perquisição. E mais, esse princípio da autonomia, os doutrinadores apontam que ele tem dois subprincípios ou consequências ligadas à autonomia, que é justamente a abstração e a inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé. O que significa abstração? Isso significa que os títulos eles acabam circulando como documentos abstratos, sem qualquer ligação com a relação jurídica subjacente que lhes deu origem. Né? Então, a partir do momento que eu emito um título de crédito e faço o endosso, faço transferir, ele não tem mais ligação com a causa que lhe deu origem. Tudo bem? E já o segundo subprincípio, ou consequência, é justamente a inoponibilidade das exceções pessoais aos terceiros de boa-fé, que significa que o devedor não pode deixar de cumprir a sua obrigação, deixar de pagar o valor constante daquele título em favor de um terceiro de boa-fé, alegando em sua defesa uma exceção, uma defesa que ele teria contra o credor originário. Não pode fazer isso. Então, eu adquiro um celular, pago com uma nota promissória, o celular vem com defeito. Caso o vendedor venha me cobrar, eu até posso opor uma exceção pessoal, porque ele faz parte daquela relação jurídica original e está ali comigo, ele que está me cobrando. Agora, se ele recebe a nota promissória que eu emiti e faz circular, transfere para um terceiro de boa-fé, quando esse terceiro vier me cobrar, aí eu já não posso mais opor aquela defesa. Coloco o celular veio com defeito. Olha, essa nota promissória, a origem dela foi um negócio envolvendo um celular, uma compra envolvendo um celular, e o celular está com defeito. Por isso que eu não vou pagá-la. Não, para o terceiro de boa-fé eu não posso fazer isso, por conta dessa consequência, deste subprincípio da autonomia, que é a chamada inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé. Com isso, então, a gente encerra a nossa aula de hoje. Fica aí para quem quiser me seguir lá, pegar umas dicas de concurso das nossas disciplinas. Fica lá o meu Instagram, professor_Ulisses Prates. Mais uma vez eu agradeço a atenção de todos, espero que estejam gostando e que até de título de crédito vocês também estejam gostando, porque eu gosto muito e eu gosto de passar essa leveza da disciplina para vocês. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Olá, meus queridos! Estamos aqui para mais um encontro da nossa disciplina Direito Empresarial para os concursos de carreiras policiais. Meu nome é Ulisses Prates Júnior, sou delegado de Polícia Federal aqui em São Paulo. Então vamos lá, vamos continuar o nosso estudo dos títulos de crédito, né? Hoje a gente já começa estudando os títulos de crédito em espécie, mas eu faço uma ressalva logo de cara. A partir deste primeiro título de crédito em espécie que nós vamos estudar, que é a letra de câmbio, nós também vamos estudar os institutos comuns a todos os títulos de crédito, como saque, aceite, endosso e aval. Então, justamente por a letra de câmbio ser esse instituto completo, ser um título completo, que tem todos os institutos, a gente já vê o conceito de letra de câmbio e também, na sequência, a gente já estuda os institutos comuns a todos os títulos de crédito, tá ok? Para justamente nos demais títulos, a gente ganhar tempo e só falar aquilo que é específico de cada título de crédito em si. Tudo bem? Então vamos lá, começando com
a nossa letra de câmbio, não é mesmo? Qual que é o conceito de letra de câmbio, Ulisses? O conceito dado pela doutrina é que a letra de câmbio é um título de crédito decorrente de relações de crédito. Então, uma pessoa tem uma relação de crédito com outra e aí ela acaba sacando. Então, é um título de crédito decorrente de relações de crédito entre duas ou mais pessoas, pela qual a designada sacador dá uma ordem de pagamento pura e simples a outrem, denominado sacado a seu favor ou de terceira pessoa, chamada de tomador ou beneficiário, no valor e nas condições constantes, né? Então, uma primeira ideia aqui, né, de relações de crédito, a letra de câmbio é um título de crédito decorrente de relações de crédito, né? Então, eu devo para o João e o João, porventura, também deve para Pedro. Aí, então, em vez de eu ter que pagar o João, para então o João pegar esse dinheiro e pagar o Pedro, ele falou: olha, Ulisses, como você já está devendo para mim e eu também estou devendo para o Pedro, pague diretamente a ele. Ele me dá esta ordem para que eu pague diretamente a Pedro, né? E aí então essas relações de crédito se encontram e resolvo tudo no único documento, nessa nossa letra de câmbio. Tudo bem? Então essa que é a ideia da letra de câmbio. Quando que o nosso conceito aqui ele determina que é um título de crédito recorrente de relações de crédito entre duas ou mais pessoas. E mais, a nossa letra de câmbio, dentro da classificação dos títulos de crédito, é uma ordem de pagamento, né? Então, quanto à estrutura, né, levando em consideração a estrutura dos títulos de crédito, a nossa letra de câmbio é uma ordem de pagamento. E qual que é a estrutura, né, de um título de crédito ordem de pagamento? Alguém dá uma ordem para que uma interposta pessoa efetue o pagamento a um terceiro beneficiário. Mas são exemplos de ordem de pagamento a nossa letra de câmbio, o cheque e a duplicata. A duplicata são títulos de crédito da espécie ordem de pagamento, levando em consideração essa estrutura, né? Então, nós temos três intervenientes aqui na letra de câmbio, que é o sacador, o sacado e o tomador ou beneficiário, diferente dos títulos de crédito promessa de pagamento, onde alguém diretamente se compromete a pagar determinado valor, determinada quantia, a um terceiro. Tudo bem? Então vamos lá, vamos seguir adiante, vamos falar dos institutos comuns, né, das disposições gerais a todos os títulos de crédito. Então, começando pelo saque. O saque, Ulisses, o que é o saque? Vamos fazer lá um comparativo. O jogador de tênis, o jogador de vôlei, quando ele vai colocar a bola em jogo, né? Como que ele faz para colocar a bola em jogo? Ele saca. Então, o saque aqui no título de crédito também é a criação do título. Está colocando o título de crédito para jogar. Está colocando em jogo o título de crédito. Por isso que ele saca, né? O sacador é quem cria o título de crédito, né? Então, o saque para nós vai ser o ato cambiário do qual o título de crédito ele é emitido, ele é criado. A partir deste saque, nós temos três situações jurídicas distintas nos títulos de crédito, ordem de pagamento, como é o caso da letra de câmbio. A gente tem a situação jurídica do sacador, que é quem cria o título, quem emite o título de crédito. Nós temos também a relação jurídica, a situação jurídica daquele que recebe a ordem, né? A gente está vendo, né? A letra de câmbio é um título de crédito, ordem de pagamento, através do qual o sacador ele dá uma ordem ao sacado. Então, o sacado é quem recebe a ordem, é o destinatário da ordem de
pagamento, vai ser o devedor principal do nosso título. E ele vai receber essa ordem para pagar um terceiro, né, o chamado tomador beneficiário. Né? Então é a terceira situação jurídica distinta. E não é só. Quais são os efeitos deste saque, deste ato cambiário de criação do título? Primeiro, ele autoriza, né, com o saque, autoriza ao tomador, ao credor, ao beneficiário, a, na data do vencimento do título, procurar o sacado para receber o valor dele constante. Né? Então, o primeiro efeito aí do ato cambiário denominado saque. Mas não é só. O segundo é até mais importante para nós. Qual é esse segundo efeito do saque? O saque vincula o nosso sacador, aquele que coloca o título em jogo, no pagamento do título. Ou seja, se o sacado, né, que é quem está recebendo a ordem para pagamento, não honrar esta ordem, quem vai poder ser cobrado, quem vai poder ser demandado vai ser o sacador. Então, este é o segundo efeito do saque. Ele vincula o sacador ao pagamento do título como um co-obrigado, como um co-devedor. Este, então, o segundo efeito do saque, do ato cambiário de saque, tá? Vamos seguir adiante. Vamos falar então agora do nosso próximo dispositivo, né? Nosso próximo dispositivo, não, nossa próxima disposição comum a todos os títulos de crédito, que é o aceite. O aceite. O que é o aceite, Ulisses? Ora, a gente não acabou de falar que o sacador ele dá uma ordem ao sacado, já que a letra de câmbio é um título de crédito da espécie ordem de pagamento? Pois bem, então o aceite é aquela concordância do sacado, é o ato cambial pelo qual o sacado ele concorda com a ordem de pagamento que lhe foi dirigida. Né? Então, ele acaba concordando. Justamente porque o aceite ele não é obrigatório, ele é facultativo. Né? Então, apesar do sacador dar esta ordem ao sacado, o sacado não é obrigado a aceitar esta ordem. Por isso que o aceite ele é facultativo. Então, se ele é facultativo, o nosso sacado ele pode efetuar a chamada recusa do aceite. Recusa do aceite. Ulisses, então é simples assim? O sacador dá uma ordem, o sacado recusa essa ordem e não tem consequência nenhuma? Pera lá, não foi isso que eu falei. Eu falei que o sacado não é obrigado a aceitar, mas sim, dessa sua recusa vai gerar algumas consequências, com certeza. Consequências são essas. Primeiro, o sacado, quando ele recusa o aceite, então ele não vai se tornar o devedor principal do título. Se ele não aceita, não se torna o devedor principal do título, quem que vai ser o devedor principal do título? O sacador. Nós não vimos agora há pouco, agorinha, que o sacador, com o saque, ele se torna o co-obrigado do título? Então, o sacado, aquele que recebe a ordem, que deveria ser o devedor principal, se ele não aceita, este sacador sim que se torna o devedor principal do título. Então, essa é a primeira consequência dessa recusa do aceite. Uma segunda consequência da recusa do aceite. Uma vez o sacado recusando a ordem que lhe foi dirigida, acontece o vencimento antecipado do título. Então, aquele título, aquela letra de câmbio que foi emitida com uma data futura para pagar daqui 30, 60, 90 dias, levando até o sacado para que ele possa formalizar o seu aceite, ele recusando o aceite, acontece o vencimento antecipado e aí então o tomador beneficiário pode cobrar imediatamente. E vai cobrar de quem? Do sacador, porque o sacador é um co-obrigado, tá ok? Ulisses, poxa, mas e agora?
olha a situação que está o nosso sacador. Ele tinha dado uma ordem. O sacado recusou a ordem. Então ele se torna o devedor principal do título e tem que pagar de forma imediata, porque a segunda consequência é a antecipação dos efeitos? Sim, é exatamente isso que eu falei. Mas o sacador não tem como evitar isso, Ulisses? Tem sim. Como que ele consegue evitar essa situação? Ele pode inserir no título a cláusula não aceitável. Ele pode colocar no título a cláusula não aceitável. Não aceitável. Está aqui, ó. Cláusula não aceitável. E aí, nessa situação, o título de crédito ele é apresentado para o sacado não mais para que ele aponte a sua concordância ou não com aquela ordem, e sim já é apresentado para pagamento, porque ele só pode ser apresentado ao sacado no dia do vencimento. Justamente o sacador inserindo essa cláusula, ele está impedindo o vencimento antecipado do título no caso de recusa do aceite, tá ok? Então, nós já vimos que é o sacado quem dá este ato cambiário de aceite, este ato de concordância. Como que se formaliza este ato, Ulisses? Este ato, ele é formalizado através da assinatura. Assinatura onde? Documento apartado? Não, nunca, jamais, né? A gente viu o princípio da literalidade, tem que ser no próprio título. Então, como que o devedor, o sacado, ele formaliza o seu aceite no documento? Através da sua assinatura. Assinatura aí, essa localizada no anverso do título, na frente do título, próximo ao seu nome, Fazendo este ato dessa maneira, então ele está formalizando o seu ato de aceite. Ah, Ulisses, mas espera lá, e posso lançar em outra situação? Posso lançar a assinatura no verso do título? Sim, eu posso, né? Eu, sacado, até posso também assinar no verso do título, aceitar no verso do título. Mas como é um local atípico, né? Não é um local comum para se lançar um aceite, não é ordinário que conste no verso, então eu vou ter que identificar a minha assinatura. Como que eu identifico? Aceito a ordem, aceito concordo com o pagamento. Então, colocando essa expressão, não basta a assinatura ao lado do meu nome, né? O meu nome vai estar no anverso do título, na frente. Eu vou ter que lançar minha assinatura no verso e identificar aquele ato como ato de aceite, Ulisses, o credor, então, o sacador, ele sacou, criou a letra de câmbio. Essa letra de câmbio tem que ser levada, se não tiver a cláusula não aceitável, para o sacado, para que ele se manifeste a sua concordância ou não. E ele tem que fazer isso imediatamente? Não. A lei prevê o chamado prazo de respiro. Então, uma vez apresentada a letra de câmbio, o título, para que o sacado emita ou não o seu aceite, manifeste ou não o seu aceite, ele pode pedir o prazo de respiro. De quanto tempo é esse prazo de respiro? De um dia. Que o documento seja, então, apresentado novamente no dia seguinte. É o chamado prazo de respiro. Então, ele não recusou. Ele falou, não, pera lá, eu preciso respirar, pensar se eu vou aceitar ou não. Então, o credor, o tomador beneficiário, retorna no dia seguinte para verificar se ele aceita ou não. Agora você já respirou, você aceita ou não. E uma vez ele aceitando, após o aceite, o sacado vai se tornar o devedor principal do título, só apenas o seu aceite. Tudo bem? E aqui a gente já falou do aceite facultativo. Ulisses, e é possível, né, de mesmo pedindo esse prazo de respiro,
E ele pode concordar apenas em parte com com essa ordem que lhe foi dada? Existe o chamado aceite parcial? Sim, existe o aceite parcial. E é justamente essa possibilidade que o legislador dá ao sacado de concordar apenas em parte do que se encontra inserido no título. E esse aceite parcial, ele pode ser de duas espécies. Pode ser o chamado aceite limitativo ou aceite modificativo. Qual é a diferença entre um e outro? O aceite limitativo, quando o sacado ele deixa de concordar com o valor mencionado no título, né, no valor total. Ele concorda apenas com o valor parcial do título. Ele concorda apenas com o valor parcial do título. E no que ele concorda, ele se vincula. Ele concordou, mesmo parcial, com o valor, ele se vincula. E o aceite modificativo? Neste caso, o sacado ele até aceita, mas ele altera algumas cláusulas, algumas condições constantes do título, como o local de pagamento, a data de vencimento. Então, nesse caso, ele altera alguma das cláusulas, lembrando sempre que o aceitante ele vai ficar vinculado nos termos do seu aceite. Mais detalhe, tanto numa situação, seja ele um aceite limitativo ou seja um aceite modificativo, o título acaba se vencendo antecipadamente totalmente, e aí ele pode cobrar naquela diferença, naquilo que o aceitante não concordou, naquilo que o sacado não concordou, ele pode cobrar do sacador, né? Então, quando o sacado dá o aceite limitativo, quando ele limita o valor, ele é o devedor principal do valor que ele aceitou. O credor só pode executar dele sacado até o montante daquele valor parcial que ele aceitou. Porém, mesmo nessa situação, o legislador entendeu que com esse aceite limitativo há um vencimento antecipado do título. E aí então ele pode executar o valor total do sacador. E o sacador então terá o direito de regresso no valor que o sacado aceitou, né? Então, o sacado o credor só pode executar no valor que foi aceito por este e no vencimento do título. Já do sacador, ele pode cobrar todo o valor de forma antecipada. Esse é o chamado aceite parcial. É o chamado nosso aceite parcial. Com isso, então, a gente já viu dois institutos comuns a todos os títulos de crédito, né, como regra comuns a todos os títulos de crédito, que foi o ato de disposição de criação do título, que é o saque, e o ato de concordância do sacado com a ordem que lhe foi dirigida, que é o chamado aceite. E aí a gente pode avançar um pouco mais e falar agora sobre um terceiro instituto comum aos títulos de crédito, que é aquele ato cambiário de transferência. Como que é chamado este ato de transferência? É o nosso endosso, né? Então agora a gente passa a estudar o endosso. Como que eu consigo conceituar endosso, Ulisses? Endosso é aquele ato cambial destinado a transferir o crédito representado por determinado título de crédito à ordem, né? Então é o ato pelo qual o credor de um título de crédito à ordem transmite o direito ao valor constante no título a outra pessoa, sendo devidamente acompanhado pela tradição do título, tradição da cártula. Por quê, né? Princípio da cartularidade, que transfere, então, a posse do título, né? Então, a partir do endosso, eu tenho a figura do endossante, que é aquele sujeito que está transferindo crédito, o título. Então, ele era o credor e ele está transferindo
o título, ele está fazendo circular o título. E aquele que recebe esse título de crédito passa então a ser o titular do crédito nele constante, é chamado de endossatário. E uma vez endossado o título, ele gera alguns efeitos para o endossante e para o endossatário. Quais são esses efeitos? Primeiro, o primeiro efeito, como ele é um ato de transferência, né, o endosso é um ato de transferência, o primeiro efeito objetivado pelo endossante, pelo endossatário, é a transferência da titularidade do crédito do endossante para o endossatário. Então, ele está transferindo. É o objetivo primordial do endosso, é essa transferência do crédito constante do título do endossante para o endossatário. E o segundo efeito? O segundo efeito é tornar o endossante um co-obrigado. Assim como o sacador, lá no início, quando ele criou o título, ele se tornou um co-devedor, se tornou um co-obrigado, o endossante aqui também, ele se torna um co-devedor, um co-obrigado do título. Por isso aqui, no nosso slide, olha lá, efeitos, transferência da titularidade do crédito e tornar o endossante um devedor do título. Ulisses, o aceite você já falou para mim que bastava a assinatura do sacado no anverso, na frente do título. E o endosso, como que eu formalizo? Onde ele se localiza, o meu endosso? O endosso, por sua vez, é no verso do título e se dá também com a simples assinatura do credor, né, do endossante, o credor que vai se tornar o endossante daquele título de crédito. Pode ser na frente do título, pode ser no chamado anverso do título, Ulisses? Também pode. Mas neste caso, como no caso do aceite, como é um local incomum, né? É um local, não é ordinário o lançamento de um endosso no anverso do título, aí o seu endossante vai ter que identificar. Ele identifica como? Escrevendo as expressões, endosso a Pedro, pague-se a João. Então, essas são as formas de eu identificar o meu endosso constante no anverso do título, no anverso do título. E aí a gente passa a falar então das espécies de endosso. O endosso, ele pode ser, primeiro, um endosso em branco ou um endosso em preto. Qual é a diferença de um e qual é a diferença de outro? No endosso em preto, eu estou identificando o meu endossatário. Eu identifico para quem eu estou transferindo. Então eu coloco lá, eu assino e escrevo João. Ou então eu identifico a minha assinatura, endosso a João, pague-se a João, transfiro a João. Eu acabo identificando o nome, eu nomino quem é o meu endossatário. Diferente do endosso em branco. No endosso em branco, não existe a indicação de endossatário. Onde vocês vão falar? E aí o que acontece? O título começa a circular como se fosse um título ao portador. Ulisses, mas pode título ao portador? Como regra, não. Por que não pode? Porque a Lei 8.021 de 90 veda o pagamento a cambial a credor não identificado. Ou seja, eu até posso fazer o título circular de forma como se fosse um título ao portador. Mas quando o momento do recebimento, quando o vencimento do título, quando eu for exigir o pagamento desse título, o credor terá que se identificar. Então, o último endosso necessariamente tem que ser em preto. Tem que ser em preto. Ulisses, você falou que não tem título ao portador. Nós temos uma situação de título ao portador apenas hoje, que é o cheque no valor até 90, um valor menor do que R$100, até R$99, o cheque pode ser ao portador e será pago ao seu portador na boca do caixa, sem que ele tenha que se identificar no título de crédito. Tá ok? Essa é a única hipótese de título ao portador hoje existente. Então, endosso em branco e endosso em preto. Ulisses, você falou lá que o aceite até podia ser
parcial, né? Ele podia ser parcial. E o endosso, será que ele pode ser parcial? No nosso caso aqui, não existe endosso parcial. Por que que não existe endosso parcial? Primeiro, né, o próprio artigo 12 do decreto da Lei Uniforme de Genebra já afirma que ele é nulo, né? Então não é possível o endosso parcial. E por que que o endosso parcial não é possível? Ora, a gente não viu que por conta do princípio da cartularidade eu preciso efetuar a tradição do título, né? Como que eu vou fazer isso de forma parcial? Vou rasgar o título, entregar a metade? Não tem como, né? Então, não existe o endosso parcial. Tanto que a lei veda, como também na prática não seria possível, não poderia executar esse chamado endosso parcial. Endosso parcial. Ah, Ulisses, e o que é esse chamado endosso póstumo, endosso tardio, né? Que nome fúnebre, né? O sujeito morreu, o que é esse endosso póstumo? É uma outra espécie de endosso. E é aquele que se realiza após o protesto do título ou então após o prazo para este protesto. O prazo para este protesto. E qual que é a diferença do chamado endosso normal, né, o feito antes do protesto ou antes do prazo para protesto? É porque esse endosso póstumo, ele vai ter força de uma sessão civil. E qual que é a diferença de uma sessão civil de um endosso normal? Que a sessão civil, quem está endossando, né, o endossante, ele não se responsabiliza pela solvência do título. Diferente do endosso, a gente não viu que no endosso ele se torna um co-obrigado? Então, o endossante, ele se responsabiliza tanto pela existência do título como pela solvência no seu pagamento. Já quando eu transfiro um crédito através de cessão civil de crédito, que é um contrato lá do direito civil, o cedente, né, quem está transferindo, não se responsabiliza pela solvência do pagamento daquele título, não se responsabiliza, só se responsabiliza pela existência daquele documento. Então, o endosso póstumo é aquele que o sujeito não se responsabiliza, ele só tem efeito de cessão civil. É uma consequência do endosso póstumo previsto lá no artigo 20 da Lei Uniforme de Genebra, artigo 20 da nossa LUG, é o chamado endosso póstumo. E ainda, dentro dessas espécies de endosso. Ah, não, ainda antes de falar das espécies de endosso, continuar a espécie de endosso, como a gente está falando de endosso póstumo, Ulisses, e quando o sujeito não coloca a data? Se o endosso póstumo é depois do protesto ou do seu prazo de protesto, e quando ele não data? Como uma questão como se fosse uma punição a esse sujeito esquecido, a lei vai entender que foi dado antes de expirar o prazo de protesto. Por que punição, Ulisses? Ora, eu acabei de falar, não foi, gente? Porque o endossante ele se torna um co-obrigado, diferente da cessão civil. Né? Então, para quem está transferindo, é melhor transferir por cessão do que por endosso, porque na cessão ele não fica responsabilizado pela solvência, só pela existência do crédito. Tudo bem? Ah, o endossante, se ele quiser, ele pode proibir um novo endosso? Pode sim, pela cláusula de proibição de novo endosso, prevista lá no artigo 25 do decreto da Lei Uniforme de Genebra. E como que ele faz isso? Por que ele faria isso? Para que ele só fique com o devedor do seu endossatário. Mas os demais, né, se o seu endossatário depois transferir este título, ele já não mais se responsabiliza. Né? Então, o endossante, por meio desta cláusula proibitiva de novo endosso, ele é codevedor apenas do seu endossatário, não garantindo mais o pagamento às pessoas a quem a letra de câmbio ou o título for posteriormente endossado. E aí, então, para acabar o nosso tema endosso,
para acabar as espécies de endosso, o endosso que a gente veio falando até agora era aquele endosso próprio, né? Um endosso ordinário, que transfere o crédito constante do título. Mas existe também o chamado endosso impróprio. E o que seria esse endosso impróprio? Pelo endosso impróprio, eu não transfiro o crédito constante do título ao endossatário. Eu pratico esse ato, eu lanço mão deste endosso para legitimar aquele título na posse do endossatário. E por que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso em duas situações, através do chamado endosso mandato ou do endosso calção. No endosso mandato, eu legitimo a posse daquele título em mãos do meu endossatário, porque eu não quero me deslocar para cobrar o devedor, não quero me deslocar até o domicílio do devedor. Então eu mando um representante, eu mando um mandatário. Então esse para eu legitimar, eu tenho que lançar a mão do chamado endosso mandato. Já no endosso calção, eu transfiro ao endossatário justamente para garantir um penhor, por exemplo, né? Então, o título aqui eu transfiro ao endossatário com uma garantia de uma obrigação assumida por mim, tá ok? É como se fosse um penhor recaindo sobre o título de crédito, como se fosse um penhor recaindo sobre o título de crédito. Tudo bem? Então é isso, meus caros. Nós finalizamos aqui letra de câmbio, nossa primeira espécie dos títulos de crédito. Lembrando que essa primeira espécie é aquela mais abrangente, que a gente vê todos os institutos comuns. Faltou um que a gente continua, que é o aval, que é aquele instituto de garantia, aquele ato cambiário de garantia. Muito obrigado pela atenção de todos, bons estudos e até o nosso próximo encontro.